Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade número 1 de Cálculo Diferencial Integral 2 do módulo 52 de 2025. O que essa atividade aqui ela pede para a gente? Ela pede para a gente determinar o volume do tetraedro delimitado pelos planos x mais y mais z igual a 1 e pelos planos coordenados x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. E pede para a gente realizar esse cálculo de duas formas. A partir de uma integral tripla, montando e resolvendo essa integral tripla do tetraedro aqui, dessa forma, indicando os limites de integração, considerando o plano x mais y mais z igual a 1 e os planos coordenados. E fazer por outra forma, a integral dupla. Então a gente vai ter que montar uma integral dupla dessa seguinte forma aqui, sobre a região projetada no plano xy. Eu trouxe para vocês a resolução da letra A aqui, então vamos partir para ela sem muita enrolação. Então, a gente sabe que o volume V do sólido desse tetraedro, pode ser calculado pelo seguinte, pela função dada lá, a integral tripla do tetraedro no volume dV, certo? E essa integral tripla, ela pode ser separada em três integrais simples, certo? Uma integral em x, que a gente vai fazer, uma em y e uma em z. Nosso x vai variar de uma constante até uma outra constante. Nosso y vai variar de uma função de x até uma outra função de x. E nosso z vai variar de uma função de xy até uma outra função de xy. Certo? Então, definido isso, separado essas integrais simples, a gente tem que determinar agora a nossa ordem de integração, que será a seguinte: vai integrar primeiro em z, depois em y e depois em x. Então a gente começa pela mais interna e vai afastando até a mais externa, certo? Então, para a gente resolver essas três integrais simples, a gente tem que definir os nossos limites agora, certo? Que aqui estava na forma genérica, mas a gente tem que achar de onde até onde que nossas variáveis elas variam, né? Então, vamos imaginar que o plano x mais y mais z menor ou igual a 1, projetado no eixo x, ele está em cima do eixo x ali, ou seja, quando o y é igual a 0 e o z é igual a 0, a gente tem o seguinte, que o nosso x vai ser igual a 1. Então quer dizer que o nosso x ele varia de 0 até 1. Como vocês podem ver aqui por essa figura. Tá vendo aqui o eixo x aqui em vermelho? Nosso x vai variar de 0, que é o eixo central lá, até o 1 aqui. Bom, quando a gente projeta esse plano aqui, o eixo x, certo? Então, voltando lá para a resolução, a gente já tem definido o nosso primeiro limite, que é de x, que é de 0 até 1. Agora a gente pode passar para definir o limite de y para cada um desses x variando de 0 e 1. Então a gente quer que o nosso plano x mais y mais z seja menor ou igual a 1, ou seja, ele está delimitado por aquele plano lá. Então ele tem que estar antes dele ou em cima dele ali. Não pode passar. Por isso, menor ou igual a 1. E como o z é maior ou igual a 0, certo? O z aqui tem que ser maior ou igual a 0, o valor máximo que y pode assumir é quando esse z for igual a 0. Quando esse z aqui não existir, quer dizer que para todo valor de x, o y aqui vai ser máximo, certo? Então, substituindo aqui na nossa inequação o valor de z igual a 0, a gente encontra que y tem que ser menor ou igual a 1 menos o x, certo? Então esse é o limite superior que o y pode chegar até essa reta aqui. Então ele vai de 0 até essa reta, certo? Então definido o segundo limite, o limite de y. Agora a gente tem que definir o limite de z para cada par xy. Então, cada valor de xy, a gente vai encontrar um z. E a gente consegue definir esse limite através da equação do plano. E a gente tem que x mais y mais z tem que ser menor ou igual a 1, já que ele está delimitado por aquele plano. Então a gente isola o z aqui, isolou o z, tem que ser menor ou igual a 1 menos o x menos o y, certo? Então a gente tem que o nosso z varia de 0 até o plano, menos x menos y, certo? Então agora a gente já pode montar a integral tripla a partir desses limites encontrados. A gente faz a substituição deles aqui, Então, nosso x vai variar de 0 até 1, nosso y de 0 até a reta 1 menos x, e nosso z de 0 até o plano 1 menos x menos y, certo? Agora a gente pode
resolver essas três integrais simples para encontrar o volume do nosso tetraedro. Então, a gente definiu lá que a gente vai resolver na seguinte ordem. Primeiro a integral em z, depois a integral em y, depois a integral em x, certo? Então, vamos resolver em z ali primeiro. A gente tem que o nosso z varia de 0 até plano 1 menos x menos y. E aqui a gente tem que integrar uma constante, 1, né? Quando não aparece é 1. Então, a integral de 1 é a própria variável, né? A própria variável z. E esse z vai variar de 0 até 1 menos x menos y. Então, a gente faz a substituição dos limites aqui. Limite superior menos o limite inferior. Então, vai ser 1 menos x menos y menos o 0. E vai dar 1 menos x menos o y. Então, a gente tem a primeira integral resolvida aqui, z, que é esse valorzinho aqui. E agora a gente substitui isso na nossa função aqui do volume. E a gente vê que ela se reduziu a uma integral dupla. Agora a gente tem que resolver a segunda integral, que é a integral em y, seguindo a ordem lá. Então vamos lá. A gente tem que a integral em y aqui, ó, que é essa função 1 menos x menos o y, variando de 0 até 1 menos o x, é a seguinte. Integral de 1 é y. Integral de menos x, que no caso aqui, o x é uma constante, porque a gente está integrando em y, é y menos o x, certo? Menos a integral de y, que é y ao quadrado sobre 2, certo? Então, a gente tem aqui as três integrais de cada termo ali. Agora, a gente pode reescrever isso da seguinte forma aqui, ó, para simplificar um pouquinho. A gente pode isolar o y aqui, né? E a gente pode ver que y vezes 1 é y. Y vezes menos x é menos yx, certo? Então, a gente pode reescrever dessa forma aqui. E aí, a gente mantém o outro termo aqui, certo? E agora, a gente pode substituir os nossos limites, o superior e o inferior. Substituindo o superior lá, a gente tem que 1 menos x vezes 1 menos x, substituir aqui no valor do y, menos, substituir aqui no valor do y também, 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então, é isso aqui que a gente tem. A gente sabe que 1 menos x vezes 1 menos x, a gente pode escrever como 1 menos x ao quadrado, certo? E a gente repete o segundo termo lá. A gente está vendo aqui, ó, que é uma subtração de 1 inteiro menos metade, certo? Então, 1 menos metade é metade. Então, a gente pode chegar nessa conclusão aqui, ó, que o resultado da segunda integral é 1 menos x ao quadrado sobre 2, certo? Feito isso, a gente substitui novamente lá na nossa equação do volume, na nossa integral lá, e reduz então a integral simples. Agora a gente tem que integrar em x apenas, certo? Então vamos resolver isso. Integrando agora em x, a gente vai fazer algumas simplificações primeiro. A gente vai passar aqui o meio, né, que é 1 sobre 2, para fora, que não vai interferir no valor da integral. E a gente vai reescrever essa função aqui, 1 menos x ao quadrado, como 1 menos x vezes 1 menos x, certo? E a gente vai fazer a multiplicação agora, para encontrar a função verdadeira aqui, né? Tem essas formas de escrita. Então vamos lá, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos x dá menos x. Aí, menos x vezes 1 dá menos x também, então menos 2x, certo? E menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado, certo? Então aqui a gente tem a nossa integral prontinha para a gente integrar agora. Então a integral de 1 em x é x. A integral de menos 2x é x ao quadrado. De menos 2x é menos 2x sobre 2. Corta esse 2 de cima com o 2 de baixo, a gente fica com menos x ao quadrado. E a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, certo? Então, integrado cada um dos termos, a gente agora vai substituir os nossos limites superior menos o inferior. Então, substituindo o limite superior ali de 1, a gente vai ter 1 menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao cubo dá 1 sobre 3, certo? Então, a gente tem aqui nosso limite superior
substituído. Se a gente substituir o zero, a gente vai zerar tudo isso. Então, nem precisa colocar ele aqui. Então, vamos lá. Agora a gente faz a multiplicação. Ó. Meio vezes 1 dá meio. Meio vezes menos 1 dá menos meio. Então, corta um com o outro. E meio vezes 1/3 é o nosso resultado, nosso volume 1/6, certo? É o volume desse tetraedro encontrado pela integral tripla, certo? Então é assim que vocês vão responder essa letra A aqui, fazendo todo esse passo a passo. Te escrevam tudo que eu falei aqui para vocês, ó, os limites, como vocês encontraram, como é pedido aqui pela letra A, certo? A letra B ali é uma integral dupla, é mais simples ainda que essa daqui, da letra A. E vocês vão ter que integrar apenas 2 vezes, certo? Eu vou deixar então para vocês resolverem isso como um desafio. Caso vocês não consigam, mesmo assim depois de toda essa explicação, vocês podem entrar em contato com a gente. Deixei aqui na direita um QR Code que leva direto para o nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais, era isso e até a próxima!